Olá! Hoje vamos falar um pouco sobre a estrutura da personalidade segundo a psicanálise. Vou usar um texto de um autor chamado David Zimmermann, onde ele fala que Freud nos deixou uma imensa obra. Ele estabeleceu de forma definitiva a sua clássica concepção do aparelho psíquico, conhecido como modelo estrutural, tendo em vista que a palavra estrutura, aqui entre aspas, significa um conjunto de elementos que separadamente têm funções específicas, que são indissociados entre si, interagem permanentemente e influenciam-se reciprocamente. Entre os anos de 1923 a 1925, Freud concluía seus estudos psicanalíticos nos termos dinâmicos criados por ele, classificados por id, ego e superego, que é o lugar da mente humana onde se desenvolvem os fenômenos psíquicos. E seguindo nesse sentido, foi possível compreender suas funções e estruturas psíquicas e o que advém dela. E para que a gente possa entender como essa estrutura funciona, nós vamos falar um pouco dessas três estruturas: o id, o ego e o superego. Então vamos para a primeira estrutura, chamada id, conhecida como o inconsciente. Esse termo, usado como algo não dominado pela psique, para Freud, é o aspecto original da personalidade. A sua função é tentar satisfazer as necessidades básicas pulsionais, assim tentar diminuir as repressões em nome do prazer. O inconsciente não tem realidade própria e nem se altera. Apresenta-se sem lógica, dessa forma ele não tem moralidade e nem faz distinção do que é certo ou errado. Ele permanece imaturo na parte primitiva da psique, e é onde estão armazenados todos os conflitos, os recalques, os sentimentos reprimidos, os atos falhos, os sonhos, preconceitos e conceitos, seja no sentido do bem ou mal, não conseguindo fazer a distinção. Podemos perceber no cérebro do recém-nascido agindo de forma a satisfazer as suas necessidades. Manifesta-se nas pulsões, agindo pelo princípio do prazer. A vida do sujeito não é influenciada pelo id, ou seja, pelo inconsciente. Ele é sempre o mesmo, imutável e inacessível. Atua no sentido de evitar a dor e aumentar o prazer, tornando possível a satisfação da necessidade. O id não resulta da experiência social. O sujeito já nasce com ele. E aqui eu vou usar uma expressão de Freud nos seus textos de 1923, onde ele diz o seguinte, abrindo aspas: portanto, adquirimos nosso conceito de inconsciente a partir da repressão. O reprimido é, para nós, o protótipo do que é consciente. Fecha aspas, palavras de Freud. Ele elaborou dois tipos de id dinâmicos. Um é conhecido como latente, que é capaz de produzir consciência, e o outro, o id reprimido, que não é capaz de produzir consciência. Segundo Freud, ele até usou um exemplo muito prático para explicar o que seria mais ou menos isso. Ele disse o seguinte, que era considerado como se fosse uma caixa preta de um avião, onde se mantém toda a informação e movimentação do início ao fim de um voo. Esse foi o exemplo que ele usou para fazer vamos dizer assim, um simbólico do que seria o inconsciente.
Agora vamos falar da próxima estrutura, conhecida como o ego. E aqui eu vou usar uma referência de um texto de um autor chamado Valente, onde ele diz o seguinte: o ego é a parte constitutiva da personalidade. Ele é parcialmente consciente, também parcialmente pré-consciente e parcialmente inconsciente. Reage às funções cognitivas e racionais do ego. O que Valente quis dizer com isso? É que o ego é uma estrutura da personalidade que se desenvolve a partir do id, ou seja, do inconsciente, e acontece durante a infância, e até o momento em que começa a fazer uma diferenciação do id e acaba por constituir o ego, ou seja, o ego da realidade primitiva para a transição do ego para a realidade definida. Essa realidade, ou seja, essa transição do princípio do prazer para o princípio da realidade, Freud deu ao ego um conjunto de funções e representações. As funções mais ligadas ao consciente, servindo como algo para designar as percepções, os pensamentos, o juízo crítico, a comunicação, o conhecimento, a linguagem e as atitudes. As representações do ego, que vão compreender as funções que se processam no inconsciente e em relação ao mundo interno e externo, é que são capazes de gerar sensações e sentimentos, tais como a formação das angústias, dos mecanismos de defesa, dos símbolos, das identificações, trazendo um sentimento de identidade. Segundo Freud, o ego, ou seja, a consciência, ela se esforça para obter o prazer, considerando as limitações que são impostas pela realidade externa, ou seja, o mundo que nos cerca, agindo pelo princípio da realidade, conseguindo separar o desejo da fantasia. A mente humana, ela precisa ser educada para que não seja dominada somente pelos impulsos. E como sujeitos, as nossas reações precisam de controle para que possamos viver em sociedade. Estamos em constantes mudanças e o ego interage com o id, onde se encontram os desejos suprimidos que nem sempre seguem as regras impostas pela sociedade. Ou seja, um exemplo sobre essa transição, né, de como a consciência interage com o inconsciente. O exemplo mais clássico que a gente pode dizer que seria a criança quando bebê, né, que ela age pelos instintos, pelas pulsões, pelos desejos. E à medida que essa criança vai crescendo, ela vai tendo a interação com o ambiente externo à sua volta, com os pais, com os familiares em geral. Depois ela vai interagir socialmente quando ela vai para a escola, e quando ela vai crescendo, vai ficando na fase da adolescência, ela vai tendo outras interações. E a nossa mente, ela tende a ir se educando nesse contexto. Ela vai deixando de fazer aquilo que era somente pelas suas impulsões. Quando ela sentia fome, a mãe estava à disposição para dar a comida. Quando ela sentia sede, para dar a bebida. Quando sentia sono, e assim todas as suas necessidades básicas. Ela usava o choro para chamar a atenção. Só que à medida que ela vai crescendo, ela vai aprendendo outra maneira de chamar a atenção e de interagir socialmente. E dessa forma, ela vai tendo uma educação evolutiva, precisando sair de um impulso para ir para o controle dos impulsos e tendo assim uma educação social. E essa criança vai se tornando um adulto, onde ela vai aprendendo a suprimir os seus desejos, as suas angústias, e não vai conseguindo trabalhar de forma, vamos dizer assim, mais clara sobre as questões dos seus impulsos e desejos.
Agora vamos falar um pouco sobre a estrutura do superego. O superego, ele funciona como um representante da autoridade paterna, na medida em que são os pais que introduzem a criança em seu sistema de costumes e valores, ditando e apontando o que é certo, o que é errado, vigiando, julgando e punindo a criança, muitas vezes, quando necessário, em nome dessa boa educação que são repassados de pais para filhos, né? E a gente pode perceber que essa instância tem a capacidade de observar e aprende a desenvolver os valores morais, ao mesmo tempo em que se desenvolvem os julgamentos que eles são repassados, né, dos seus semelhantes. É aqui onde se desenvolve as identificações com os pais e o caráter que é obtido deles, e naquilo que se baseia nos valores da sociedade e nas regras de conduta que são herdados, né, pelos seus responsáveis. Muitas vezes agindo como um juiz das intenções. A gente pode dizer também que a autocrítica e a consciência moral em algumas pessoas, as ações psíquicas são fortes e muito valorizadas de forma a reprimir suas emoções, por meio de punição, sentimento de inferioridade ou sentimento de culpa, fazendo com que os impulsos daquilo que seja desejado ou almejado aos ideais da consciência, eles sejam rejeitados e reprimidos, né? É uma briga que se passa de forma psíquica, né? Forçando o ego a se comportar como uma consciência moral, conduzindo o indivíduo ao que é certo, né? Certo aqui entre aspas. É possível perceber que em algum sujeito uma estrutura de superego crítico e rígido, a representação de algumas patologias, como a das neuroses obsessivas e a melancolia, deixando de satisfazer aquilo que é um ideal da sua consciência, do seu desejo, causando uma tensão do eu, ou seja, da sua consciência, exercendo uma censura moral da consciência, né? É como se Freud fala, como se tivesse uma disputa de poder dessa tensão entre o que se deseja, né, e o que se pode, o que se deseja em ser realizado. Essa disputa ela pode fazer com que a força psíquica na vida do sujeito, do mundo externo, da realidade, o superego o confronta como um advogado do mundo interno, da inconsciência, né, do inconsciente, compreendendo que existe uma força gigantesca do mundo externo em direção ao id, que ele deseja realizar sem se importar com os julgamentos do superego. É isso que o inconsciente quer. Ou seja, Freud diz o seguinte: o eu, ele quer mediar entre o mundo e o id, tornando o id obediente ao mundo. Na tentativa de fazer um acordo com os dois, mas a vida é feita de uma realidade constante das forças externas do mundo contemporâneo. É importante lembrar que a força incansável do id precisa ser valorizada e acessada. Pode-se compreender que o id é uma parte inconsciente do eu, que tem necessidade de se tornar consciente, cabendo à função do superego de permitir ou negar. Somos sujeitos diferentes no sentido de adquirir conhecimentos subjetivos, quanto na formação de nossas identidades com o mundo externo. A psicanálise é, em Freud, uma obra inacabada, e autores seguintes como Jacques Lacan, Melanie Klein, entre outros, deram contribuições na compreensão do universo inconsciente e consciente. E esse é o nosso podcast sobre as estruturas da personalidade segundo a teoria psicanalítica. Espero que você tenha gostado e até a próxima.